de ler todo, né? Porque eu vi um tempinho ali, então eu fiz questão de ler todo o capítulo, né? E é bom, é maravilhoso ler a palavra do Senhor. Muito bem, então a gente vem aqui de uma série de parábolas, né? De comparações, o profeta fazendo comparação, até no último versículo aqui que nós lemos, né? Olha o que o povo dizia dele, né? Eles dizem de mim, não é este um dizedor de parábola? Né? Claro que com um ato de zombaria do profeta, né? Eles zombavam do profeta porque o profeta ele fazia comparações, mas mal eles sabiam que aquelas palavras não eram invenções nem da mente e nem do coração do profeta Ezequiel, mas essas palavras vinham do coração de Deus para o povo de Israel. Glória ao nome de Jesus. Muito bem, então no capítulo 19 nós lemos, né, sobre a leoa e seus filhotes e também sobre a parábola da videira, que foi plantada numa boa terra com todas as condições possíveis de produzir, né, e produzir com qualidade. Então, no capítulo 20, ele vai dizer, né, fazer o povo voltar à memória aos benefícios de Deus, a tudo que Deus tinha feito com eles e como eles responderam aos benefícios do Senhor. Como que eles responderam? Eles responderam com rebeldia. Ao invés de responder com obediência e amor a Deus, não, eles responderam com desobediência. Glória ao nome do Senhor. Só para a gente ver como é o coração do ser humano. Quando a gente lê a Bíblia assim, a gente tem mania de culpar o povo de Israel e dizer: nossa, como eles eram desobedientes, como que eles não obedeciam à palavra de Deus, né? Eles que viram tantas coisas, tantos milagres, mas conosco também não é diferente, né? Nós já temos visto muitas coisas, já temos visto pessoas curadas, já temos visto lares, né, restaurados por Deus, pessoas libertas, pessoas que não tinham nenhum valor ou valor algum, né, aos olhos do homem normal, do homem natural, e Deus assim o restaurou. E como nós temos respondido aos benefícios de Deus, né? Nós temos respondido com obediência, nós temos mostrado ser obediente a Deus perante aos olhos do próprio Deus e aos olhos das pessoas, dos vizinhos, por onde andamos, né, amado? Creio que não é tão diferente assim. Então, quando a gente lê assim, a gente tem mania de julgar eles, né? Mas talvez eles fariam o mesmo conosco, né, se trocasse de posição. Glória ao nome do Senhor Jesus. E por que Deus vai responder assim, né? Fazendo com que eles venham lembrar dos benefícios de Deus. É a mesma coisa que aconteceu alguns capítulos antes, né? No 7º ano do mês 5º, ao 10 do mês, vieram alguns dos anciãos de Israel para consultarem ao Senhor, e assentaram-se diante de mim. Sentaram-se diante do profeta Ezequiel. O que eles queriam? O que eles queriam? A gente se baseia nesse versículo, por exemplo, do versículo 32. No versículo 31 e 32, quando diz assim: e quando ofereceis os vossos dons e fazeis passar os vossos filhos pelo fogo, não é certo que estáis contaminados com
todos os vossos ídolos até este dia, e vós me consultarieis, ó casa de Israel. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que vós me não consultarieis. Aí o versículo 32 diz: e o que veio ao vosso espírito, de maneira alguma sucederá. Quando dizeis, seremos como as nações, como as outras gerações da terra, servindo ao madeiro e à pedra. Então, eles foram consultar a Deus para ver se eles podiam continuar adorando os ídolos, né? E talvez até pedindo uma permissão para levantar altares para servir a deuses estranhos, a ídolos. Então, por isso que Deus, amado, ele não vai responder, ele não vai aceitar. Eles foram até o profeta, mas com o coração contaminado por ídolos, pela idolatria. Mas é bom nós lembrarmos, né, que idolatria não é só se prostrar diante de uma imagem de escultura. Nós podemos, por exemplo, ser ídolos de nós mesmos. Ou quando nós agradamos mais a nós do que a Deus, né, nós somos o nosso próprio ídolo. Porque não se deve agradar nada mais do que Deus, ou nem igualar a isso. Deus, ele precisa ter sempre a primazia no coração do homem, porque senão ele não vai aceitar de forma alguma a adoração, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então olha que abuso deles. Então é diferente das pessoas de hoje? Não é. O que eles fizeram? E como que Israel estava, o que Israel estava fazendo aqui nesse contexto? Eles iam ao templo, ofertava a Deus, sacrificava a Deus, eles ouviam as instruções de Deus. Quando eles saíam dali, eles iam adorar ídolos. Ou seja, eles não faziam a vontade de Deus. Era tipo um sincretismo religioso, né? Então, eles faziam a vontade deles e não a vontade de Deus. Eles obedeciam o coração deles e não a voz do Senhor. Quantas pessoas não fazem isso? Apenas ouve a palavra. Ouve e ouve muito a palavra, mas não aprende nunca. Continua servindo os seus desejos, continua fazendo mais as suas vontades do que a vontade de Deus. E quando essa pessoa ora, o que vai acontecer? Quando essa pessoa busca a direção de Deus, o que vai acontecer com ela? Será que vai acontecer diferente do que aconteceu com essas pessoas? Claro que não, vai acontecer a mesma coisa. Elas simplesmente serão rejeitadas por Deus. Se nós não obedecermos a Deus, as nossas orações não serão aceitas. Deus não ouvirá. Isso está escrito lá em João capítulo 15, de que Deus ele não ouvirá. Que se nós desobedecermos a Deus, principalmente se sermos pessoas desobedientes, ali todos os dias, evidentemente que Deus não vai querer nos ouvir. Ele só vai nos ouvir se apresentarmos a Ele com o coração quebrantado, com pranto e com choro, e sentindo nojo do pecado, como nós lemos aqui no final. Sentir nojo do pecado. Porque Deus, amado, ele tem uma norma, ele tem a norma dele. Ele tem a norma dele. E para mantermos a nossa comunhão com Deus, precisamos entrar nessa norma, ou fazer parte dessa norma. Deus, ele não vai
fazer a nossa vontade. É nós que temos que fazer a vontade de Deus. Porque se nós fizermos a vontade de Deus, nós seremos abençoados por Deus. Nós seremos ouvidos por Deus. Nós seremos fortes quando aparecerem os problemas. Por que a Bíblia diz lá em Efésios, que nós temos que revestir do poder de Deus? Nós temos que nos revestir do Espírito Santo de Deus, vestir das armaduras de Deus, para que possa resistir no dia mau. Por que tem muito crente derrotado? Tem muitas pessoas que, embora frequentam a igreja, mas têm uma vida derrotada. Justamente por isso. Porque elas estão numa guerra sem armadura. Elas estão numa guerra sem armas para lutar. Então se torna a arma, se torna alvo fácil para o inimigo. É claro que o inimigo, amado, a Bíblia fala lá em Efésios capítulo 6, que ele atira para todos os lados, dardos inflamados do maligno. E nós temos que ter a couraça da fé. Nós temos que estar vestido do escudo. Nós temos que ter a espada do Espírito. Se não tiver, a pessoa, ele vai cair. Ele vai ser derrotado. Não tem jeito. Então Deus, evidentemente, aqui, que ele não vai ouvir. Por que ele não vai ouvir? Ele não vai ouvir porque, às vezes, a pessoa ele faz isso, e ele quer esconder do homem. E do homem, muitas vezes, ele consegue esconder. Então, eles vão até Ezequiel. Às vezes, qual é a intenção deles? Ezequiel não sabe mesmo do que a gente faz, às escondidas. Ele não sabe, por exemplo, nós adoramos ídolos. Às vezes ele não sabe. Mas eles esqueceram dos atributos de Deus. Que Deus, ele sabe tudo, que ele conhece tudo. Então, quando eles aparecem ali, Deus, ele já vai falando para Ezequiel, dizendo: filho do homem, fala aos anciãos de Israel e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, vós vindes consultar-me, vivo eu, que vós não me consultarieis, diz o Senhor. E ainda fala para Ezequiel: você vai julgar eles? Você vai dar uma palavra para eles e dizer para eles sobre o pecado dos pais deles. Porque lá no capítulo 18, eles estavam com aquele ditado, lembra do ditado do provérbio? Os pais comem uvas verdes e os filhos que amarelam os dentes, que estragam os dentes, os filhos que embotam os dentes. Aí ele vai dizer aqui, faz mais uma vez eles lembrar dos pecados dos pais deles. Aí Deus faz eles, toca na memória deles. Vocês lembram onde estava o pai de vocês? Onde estava? Quando eu escolhi Jacó, quando eu escolhi Israel, eu disse para eles tirar os ídolos do meio deles. A gente vê, por exemplo, Deus fala isso para Jacó. Jacó coloca os ídolos, ele coloca as arrecadas, as pulseiras, os brincos, e enterra debaixo de um carvalho. A pedido de Deus. Por quê? Porque Jacó, ele precisava ir levantar um altar em Betel. Então ele não podia ir com todos aqueles penduricalhos. Ele não podia ir daquele jeito. Ele tinha que mudar as vestes e tinha que tirar também os adornos dos braços, das orelhas, e enfim, para que ele pudesse edificar um altar ali em Betel. Deus disse isso, agora Deus está lembrando isso. Você lembra como eu escolhi Israel? Vocês lembram quando vocês estavam lá no Egito? Quando vocês oraram e eu ouvi a voz de vocês lá no Egito? Deus dizendo no versículo 6,
levantei a mão para eles, para os tirar da terra do Egito, para uma terra que tinha previsto para eles, a qual mana leite e mel, e a glória de todas as terras. Significa o que é isso aqui? Deus fez uma promessa para eles. Eu vou tirar vocês da terra do Egito e vou introduzir numa terra que mana leite e mel, ou seja, a melhor terra. É terra cheia de olivais. É terra cheia de frutos. Terra boa. Significa o quê? Significa que Deus, Ele quer o melhor para os seus filhos. Mas primeiro, antes de Deus nos dar alguma coisa, Ele lança uma promessa. Ele faz a promessa. E Ele faz a promessa e condiciona. Ele dá condições. Porque Ele já conhece o homem, Ele sabe como que é o coração do homem. Deus, Ele faz a promessa e diz: olha, se vocês fizerem assim, se vocês guardarem os meus mandamentos, se vocês permanecerem no meu concerto, na minha aliança, se vocês guardarem os meus sábados para os santificar. Então Deus condiciona a bênção, a promessa. Depois, quando chega lá na frente, aí a pessoa não recebe e fica questionando Deus. Cadê? Deus falou e parece que a minha vida tem sido mais difícil do que antes. Mas ele esquece, amado, do se. Se permanecer. Porque não é o fato da pessoa viver ouvindo a palavra de Deus que ele está permanecendo na promessa de Deus. Isso não significa isso. Só ouvir a palavra de Deus. Não é de bobeira que lá em Tiago fala sobre isso. Do ouvinte e do praticante. Daquela pessoa que ouve a palavra de Deus e logo ele esquece como era. Mas tem aquele que pratica a palavra de Deus. E lá no contexto desse versículo lá de Tiago, lá está falando, amado, de pessoas. De entrar pessoas dentro da igreja, pessoas precisando da ajuda da pessoa e ele despedir ele vazio. Então, obedecer a Deus está relacionado ao que nós somos para o nosso próximo. E às vezes nós esquecemos disso. Tem crente, por exemplo, amado, que ele até consegue se separar do pecado, mas só que ele mantém um coração duro para o seu próximo. Ele não quer ajudar, ele permanece indiferente, não se compadece dele em situação difícil, e mesmo assim ele acha que está servindo a Deus. Você pode ver que Deus, uma das coisas porque Deus destruiu Sodoma e Gomorra, e nós aprendemos isso aqui no capítulo 16, uma das coisas, das falhas de Sodoma, era que ela não dava, né? Ela não ajudava o pobre, o estrangeiro que passava por ali. Ao invés dela, né, ser hospitaleiro com ele, muito pelo contrário, eles roubavam ele, maltratavam eles, assim como eles quiseram maltratar aqueles anjos, né? Então era algo terrível. Aí alguém pensa que hoje é diferente. A gente pode largar os vícios, pode parar de mentir, pode parar com a desonestidade, mas nós não podemos esquecer do nosso semelhante, né? É um mandamento de Deus, nós olharmos para o nosso semelhante e compadecer dele, porque senão nós estaremos também em pecado. Aquele, porém, que sabe fazer o bem e não faz o bem, ele comete pecado. E qual é o salário do pecado? A morte. Qual é o salário do pecado?
a destruição. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então Deus vai lembrando eles, né? Aí Deus vai dizer assim, ó, mas rebelaram-se contra mim, no versos 8, e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações dos seus olhos, nem deixava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. Então Deus, amado, lá na terra do Egito, lá dentro do Egito, Deus usava servos lá, né? Talvez Arão, talvez Miriam, e com certeza lá tinha mais pessoas que tinham temor de Deus, né? Josué, embora jovem, mas eles não ouviam a voz de Deus e permanecia se contaminando com os ídolos do Egito. Então às vezes a pessoa pensa, nossa, o povo de Deus estava escravizado lá no Egito, né? Ai, coitadinho do povo de Deus. Eles estavam lá porque eles viviam uma vida de pecado. Por que que Deus ele introduziu o povo na terra do Egito? Por que que ele permitiu a escravidão? Ele mesmo disse para Abraão, essa nação que será gerada por você, eles descerão ao Egito e lá eles serão escravizados 400 anos, 430 anos, e depois eu visitarei eles. Por que que eles ficaram 430 anos no Egito, escravizados no Egito? O que que eles faziam lá? Adoravam ídolos. Eles praticavam o costume dos egípcios. E por que que eles permaneceram tanto tempo lá? Por que que Deus, então, não cuidou daquele povo? Por que será que eles ficaram lá? Eles ficaram se purificando. Era Deus trabalhando na vida do povo judeu. Deus purificando. E como que Deus vai purificar? Através do sofrimento. Que é uma coisa que hoje as pessoas não entendem isso. Que Deus ele trabalha na vida da pessoa através do sofrimento. Ele trabalha mais na vida da pessoa através do sofrimento. Está escrito lá em Hebreus. É assim. E às vezes o crente está sofrendo, ele nem sabe por quê. Porque Deus ele está purificando ele. Porque Deus ele está moldando ele. Então o que aquele povo estava fazendo no Egito? Deus moldando aquele povo, fazendo uma purificação naquele povo. E por isso a grande demora, por causa da teimosia deles. Ao invés deles reconhecer e clamar a Deus, para Deus tirar eles ali daquela terra, eles começaram a flertar com os ídolos do Egito. Eles começaram a praticar os costumes pagãos. Quando a gente vê o povo lá no deserto levantando um bezerro de ouro, a gente fala, nossa, mas como que eles fizeram isso? Eles já faziam isso no Egito. Eles já adoravam ídolos no Egito. Isso não é surpresa. E principalmente para Deus. Para Deus ninguém surpreende Deus. Não tem como ninguém surpreender Deus, porque antes da pessoa fazer alguma coisa, Deus já sabe o que Ele quer, o que Ele quer fazer. Glória ao nome do Senhor. Então eles endureceram o coração ali. Então Deus vai contando a história, né? O que fiz? O versículo 9. Porém foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações, no meio das quais eles estavam, a cujos olhos eu me dei a conhecer a eles, para tirar da terra do Egito. Aí Deus vai falar, e os tirei da terra do Egito,
e os levei ao deserto. Então você pode ver, amado, que é só dificuldade. Porque é o único jeito que tem de tratar com o povo. É na dificuldade. Eu não sei se os irmãos já perceberam isso, mas quando nós temos uma folga, quando Deus nos dá uma folga, Ele nos dá uma saúde impecável, Ele nos dá um bom emprego, quando Ele nos dá uma família abençoadíssima, nós temos costume de relaxar. Nós ficamos relaxados, só se apoiando, né, na misericórdia de Deus e achando que nós somos super aprovados por Deus e que nenhum mal nos sobrevirá, porque nós somos aprovados por Deus, porque Deus tem me abençoado, porque Deus tem me dado bom emprego, porque Deus tem me dado saúde. E aí ele começa a relaxar. O que vai acontecer na vida dele? Ele vai começar a ter problema. E por que ele vai começar a ter problema? Ele vai começar a ter problema para Deus purificar ele. Ele vai começar a ter problema por amor de Deus. Por isso que o versículo fez isso por amor do meu nome. Não é por amor de vocês, é por amor do meu nome. Porque se eu deixar vocês à vontade, vocês vão profanar o meu nome. O meu nome será profanado. E eu não quero que o meu nome seja profanado. Vocês adorando a mim e adorando outros deuses. Vocês dizendo que está adorando a mim e fazendo coisas pior do que as nações fazem. É por amor do meu nome. Então nós vemos, amado, que nós não temos nada de especial. Tudo que nós somos é por causa de Deus. Tudo que nós temos é por causa de Deus. Até a respiração que nós temos, respirando, porque é Deus que dá respiração a todas as coisas. Glória ao nome do Senhor. Então no versículo 13 ele vai dizer: mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto. Então olha só, estava no Egito, rebelando contra Deus. Deus tira de lá com mão forte, joga eles no deserto. Por que Deus joga eles no deserto? Porque Deus precisava abençoá-los. Porque Deus precisava abençoar aquele povo. Deus precisava introduzir aquele povo na terra que mana leite e mel. E como que era aquela terra? Coroa das nações, a glória de todas as terras. Olha que maravilha. Ele fala assim: não, mas se você for orar, ora para Deus te dar um fusquinha, não. Ora para Ele te dar uma Mercedes-Benz. Deus não te dá porcaria. Ele não vai te dar porcaria. Se você orar mal, a Bíblia diz que a sua oração não será ouvida. É assim que funciona. Então Deus, Ele quer abençoar o povo. Mas Deus sabia que a única maneira que tinha de introduzir aquele povo na terra que mana leite e mel era purificando ele dos pecados. A promessa estava feita. Então Deus, Ele vai começar a trabalhar na vida do povo para que aquela promessa fosse cumprida com exatidão. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Então Ele vai jogar ele no deserto, porque Deus conhece o caráter, conhece o coração de cada um. Deus sabe que o único jeito que tem dele cumprir aquela promessa na vida daquele povo é colocando eles em dificuldade, para que eles aprendam a reconhecer o senhorio de Deus. É o único jeito. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinais entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica.
Então Deus deu para eles o sábado ali. O que eles faziam naquele sábado? Eles se santificavam. Eles tinham que cumprir aquilo. Porque eles se santificando, eles se tornavam um pouco parecido com Deus. Ia refletir na vida deles o caráter de Deus. Então Deus não faz nada errado. Ele só faz tudo certinho. Então, vocês vão trabalhar, se virar durante a semana e no sábado vocês vão parar e vão refletir e vão olhar para mim e vai guardar o sábado. Vocês vão santificar. Aí, quando você estiver guardando o sábado, vocês vão entender que eu sou o Criador de tudo. Sou o Criador do céu e da terra e tudo que neles há. Glória ao nome do Senhor. Vocês vão lembrar que eu também trabalhei durante 6 dias e no sétimo dia eu descansei das minhas obras. Não que Deus estava cansado, porque a obra dele terminou. Então ele parou, a obra dele finalizou, então ele parou de trabalhar, né, no que diz respeito à obra que ele estava fazendo. Glória ao nome do Senhor. Não significa cansado. Significa que foi consumado ali. A consumação da obra dele. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Contudo, eu levantei a mão para eles no deserto, para os não deixar entrar na terra que eles tinham dado, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Porque rejeitaram os meus juízos, e não andaram nos meus estatutos, e profanaram os meus sábados. Porque o seu coração andava após os seus ídolos. Né? Não obstante, o meu olho lhe perdoou, para não destruir, nem os consumir no deserto. Então, aqui está a prova de que Deus jogou eles lá no deserto, foi para eles se santificarem. Deus está deixando claro aqui. Não obstante, o meu olho lhes perdoou, para não destruir e nem os consumir no deserto. Nunca foi a intenção de Deus destruir o povo dele, jamais. E nem ninguém. Deus introduziu o povo ali para santificá-los, para que ele pudesse cumprir a promessa. Então mostra o que, amado? Que mesmo diante dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos problemas, Deus, ele se mostra misericordioso. Até na disciplina, até na hora da vara, do castigo, ele é misericordioso. Ele faz com a intenção da pessoa reconhecer a ele como Senhor e como Salvador, de forma exclusiva. Mas disse eu a seus filhos no deserto: não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardei os seus juízos, nem vos contamineis com seus ídolos. Então, quando os pais deles pecaram no deserto, o que Deus ele fez? Ele fez uma nova promessa. Agora aos filhos. Mas qual era a exigência de Deus? Não faça como o pai de vocês fizeram. Por isso que eles foram destruídos, ou estão sendo destruídos no deserto. Eles se rebelaram contra mim. Ao invés de reconhecer que foi eu que tirei da terra do Egito, com mão forte, com o braço estendido, ao invés de reconhecer que eu que fiz passar pelo mar, em terra seca, eles se rebelaram contra mim. Então, certamente, eles serão destruídos no deserto. Eles, nessa desobediência, não tem como ser introduzido na terra que mana leite e mel. E a pergunta: por que não? Por que não pode? Não pode porque eles vão profanar o nome de Deus. Eles vão chegar lá como servos de Deus, como nação de Deus,
Mas na hora da observação, que as pessoas forem observar eles são pior do que os ímpios. Aí o nome de Deus será profanado. O nome de Deus será profanado. Então Deus não vai fazer isso. E por que Deus não vai fazer isso? Porque Ele é zeloso, Ele zela pelo nome dEle. Glória ao nome de Jesus Cristo. Então Deus faz a promessa de novo ali para os filhos, a mesma promessa que Ele tinha feito para os pais, e Deus explica para eles: os vossos pais não cumpriram, por isso eles não vão ser introduzidos na terra. Agora eu faço uma promessa para vocês, os filhos, mas Ele vai dizer: não andeis nos estatutos de vossos pais, e nem guardeis os seus juízos, nem vos contamineis com seus ídolos. Eu sou o Senhor vosso Deus. Andai nos meus estatutos, guardai os meus juízos e executai-os. Santificai os meus sábados, servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor. Glória ao nome de Jesus Cristo. Então é terrível. Mas o que é que Deus vai dizer aqui para os filhos também? Mas também os filhos, o versículo 21, mas também os filhos se rebelaram contra mim e não andaram nos meus estatutos. Deus fala isso, mano. Só de ler a Bíblia aqui, já dá para perceber que Deus deve ter falado isso com a voz embargada, com o coração cheio de tristeza. Um pai que trabalha tanto, que orienta tanto os seus filhos, e os filhos faz tudo errado. Ele vai dizer: mas também os filhos se rebelaram contra mim, e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais cumprindo-os o homem viverá por eles. Eles profanaram os meus sábados, por isso eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Mas eu contive a mão. Porque nós sabemos que Deus, Ele introduziu aquele povo. Mas Deus, Ele tirou a mão ali. Ele conteve a mão. E Ele fez isso por amor do nome dEle, para que não fosse profanado aos olhos das nações, as vistas das quais o fiz sair. Deus está dizendo: eu não matei vocês tudo, não destruí vocês tudo, porque as pessoas iam dizer que eu tirei vocês do Egito para destruir. E isso não é verdade. Eu tirei vocês do Egito porque eu amo vocês. Então eu preferi não destruir vocês por amor do meu nome, não é por causa de vocês. Lembra o que Deus disse para Moisés? Moisés, fala para o povo, quando eles entrar na terra, que não é por causa da bondade deles, não é porque eles são bonzinhos, que eles são obedientes, não é por causa da justiça deles, nada disso, que eles estão sendo introduzidos na terra. Não é isso não. É por causa da minha justiça. É por causa da aliança que eu fiz com Abraão, que eu fiz com Isaac e fiz com Jacó. Não é por causa que eles são bonzinhos. Isso serve para nós também, amados. Nós estamos ainda na presença de Deus, não é porque somos santãos, não é porque fazemos tudo certinho, não é porque Deus manda fazer uma coisa e nós fazemos, muito pelo contrário. Se dependesse da nossa bondade, se dependesse da nossa obediência total, todos nós já teríamos sido destruídos. Nós ainda louvamos a Deus. Nós ainda conseguimos vir aos cultos adorar a Deus. É porque Deus é misericordioso. Então que nós não venhamos esquecer isso, mas ter isso em mente. E não esquecer dos benefícios do Senhor. Porque esquecer dos benefícios do Senhor é ter um coração ingrato. E Deus detesta o pecado da ingratidão. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então Deus, ele vai dizendo aqui, lembrando o povo
o porquê que ele não vai atender as orações dele. Não adianta vocês me buscarem assim. Não adianta. Eu não vou atender. Tem como eu fazer isso? Porque vocês vêm buscar a mim, né? Como o versículo que eu mostrei para os irmãos lá. Mas vocês estão pensando nos ídolos. Vocês estão pensando o que eu acho, se eu aprovo ou não vocês adorar a mim e adorar os ídolos. Quando ele fala no versículo 32, né? E o que veio ao vosso espírito de maneira alguma sucederá. Quando dizeis, seremos como as nações, como as outras gerações da terra, servindo ao madeiro e à pedra. Foi isso que eles foram consultar Ezequiel para saber o que Deus achava disso, amado. Olha a que ponto chega o coração do homem, de achar que Deus ele vai concordar com um negócio desse. Que Deus vai concordar. Nós lemos até um versículo aqui, não sei mais aonde, né? Que Deus vai dizer assim: vai e adora os seus ídolos. Eu perdi aqui o versículo, né? Eu sei que eu tinha marcado, mas eu não marquei não. Ele diz, vai e adora os seus ídolos. Vocês querem adorar os seus ídolos? Adorem, mas não adora a mim. Não adore a mim, de jeito nenhum. Por que Deus fala isso, amado? Porque Deus, ele é exclusivo. Ele tem exclusividade. A nossa prioridade tem que ser Deus. Não pode haver espaço no nosso coração para ídolos. Então nós temos que ter cuidado com isso, amado. Com isso. Isso aí é tão sério que aquelas pessoas lá, Marcos, não sei se capítulo 9, capítulo 10, fala assim, Senhor, eu te seguirei, mas deixa primeiro eu enterrar o meu pai. O problema não está em enterrar o pai. Está em não seguir Jesus Cristo para ir enterrar o pai. Esse aqui é o problema. É dar prioridade a enterrar o pai do que seguir ao Senhor Jesus. Isso, vê que isso é sério. Isso é sério. Senhor, eu também te seguirei. E Jesus conhece o coração, né? Porque ele é Deus. O Senhor Jesus Cristo vai assim, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninho. Mas você está preparado para me seguir? O Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça, não tem nem onde dormir. Você quer me seguir? Você tem certeza que você quer me seguir mesmo? Talvez aquele homem, mas fosse uma pessoa até de posses, que vivia uma vida boa. Talvez por isso Jesus Cristo fala isso para ele. E lá no capítulo 10 de Mateus, ele fala, aquele que amar o pai ou a mãe, ou a nora, ou o filho, ou a filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Por quê, amado? Porque não pode haver espaço nenhum no nosso coração. O Senhor tem que preencher todo o nosso ser, todo o nosso coração, e a nossa vida ser dele. E a nossa vida ser dirigida por Ele, ser conduzida por Ele. Aí, sim, Ele vai ouvir os nossos clamores, Ele vai ouvir a nossa oração. Porque o grande problema de Deus não ouvir o homem está tudo relacionado ao pecado. Tudo relacionado ao pecado. Isaías 59, versos 1 diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Ele deixa claro, a minha mão não está encolhida para que não possa salvar. Isso aqui era pessoas, amado, questionando Deus. Questionando Deus. E Deus manda o profeta dizer, a minha mão não está encolhida para que não possa salvar. E nem o seu ouvido
agravado para que não possa ouvir. Eu não estou surdo. Eu estou escutando, eu escuto. O problema está no pecado, ele vai dizer: as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Está vendo? E o que eles andavam fazendo? Por que Deus não vai ouvir? Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade, andam falando mentira, concede o trabalho e produz a iniquidade. Então Deus vai listando aí uma série de pecados que as pessoas praticavam, mas queria orar e obter a resposta de Deus. Por que nós jejuamos? Por que nós oramos? Por que nós fazemos isso, fazemos aquilo e Deus não nos ouve? Porque vocês jejuam para vocês mesmos. Vocês só olham para o vosso umbigo. Vocês jejuam para os seus próprios propósitos. Vocês não jejuam para se aproximar de mim. Vocês não jejuam, não é para ajudar o próximo, para ajudar o pobre, o necessitado. Então por isso que eu não ouço vocês. Por isso que eu não vou ouvir vocês. Então, amado, alguém pensa que para Deus ouvir ele, Deus atender ele, é só clamar. É só clamar, né? Chorar, sair algumas lágrimas dos olhos, chorando, berrando. Deus não é assim. Existe oração, existe uivos, diz a palavra de Deus. Existem pessoas que oram. As pessoas que oram, elas oram com o coração contrito. Elas oram com a alma. Elas se derramam perante o Deus Todo-Poderoso. E tem pessoas que uivam, dá uivos, eles dão grito, como as bestas, como os chacais. Elas estão uivando, elas não estão orando a Deus. Por quê? Tudo por viverem uma vida de pecado. Então, quando nós formos à presença de Deus, buscar uma resposta de Deus, primeiro, nós temos que consertar o nosso coração. Primeiro, nós temos que sentir nojo do pecado. Como lá no final da leitura, né? Nós vamos até ler para a gente terminar. Ele vai dizer assim: e ali vos lembrarei, sabereis que eu sou o Senhor, versículo 42, quando eu vos fizer voltar à terra de Israel, a terra para a qual levantei a mão para dar aos vossos pais. Então Deus está dizendo para eles: vocês vão ser jogados no deserto de novo, só que esse deserto agora é Babilônia. E aqueles que vivem na iniquidade serão destruídos lá, serão mortos lá. Mas aqueles que obedecerem a minha palavra serão trazidos de volta para me adorar em Israel. Ele vai dizer: e ali vos lembrarei de vossos caminhos e todos os vossos atos com que vos contaminaste, e tereis nojo de vós mesmos. Está vendo, amado? Como que é o trabalho de Deus? No trabalho de Deus sempre vai haver pessoas que vão dar ouvido à voz de Deus, que vão entender a voz de Deus. Quando ele fala assim: ali vos lembrarei de vossos caminhos e de todos os vossos atos com que vos contaminaste. Por quê? Porque está na peregrinação, eles estão lá sofrendo, então eles vão lembrar. Eles vão lembrar que eles estão ali, tem pessoas ali que vão lembrar que eles estão ali no cativeiro porque eles pecaram contra Deus. E eles então terão nojo deles mesmos
por todas as vossas maldades que tem cometido. Está vendo? Então é por isso que Deus faz isso. Agora tem pessoas que não. Tem pessoas que eles vão dizer que Deus é injusto. Não, Deus é injusto. Por que Deus faz isso? Deus, ele é injusto. Ainda mais que coloca uma nação pior do que nós para nos disciplinar. Eu não aceito isso. E aí vai para a murmuração. Agora aqui tem pessoas, né, que a Bíblia fala: e ali vos lembrarei de vossos caminhos e de todos os vossos atos com que vos contaminaste, e tereis nojo de vós mesmos por todas as vossas maldades que tendes cometido. Eles realmente se arrependerão e passarão a ter nojo. Como que nós fizemos aquilo? Ai, que nojo! Como é nojento o pecado! Como é nojento, como é nocivo o pecado. É. E aí a Bíblia vai dizer assim: sabereis que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco, por amor do meu nome. Não conforme os vossos maus caminhos, e nem conforme os vossos atos corruptos, ao caso de Israel, diz o Senhor Jeová. É conforme o meu nome que eu vou fazer aquilo. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, dirige o rosto para o caminho do sul. Quando fala caminho do sul aqui, ele está dizendo o povo de Judá. E deram as tuas palavras contra o sul, e profetiza contra o bosque do campo do sul, e diz aos bosques do sul: ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Jeová: eis que acenderei em ti um fogo, que é a destruição que foi levado para o exílio, e em ti consumirá toda a árvore verde. Muitos dizem assim que essa árvore verde aqui pode ser pessoas boas que acabam morrendo também na hora do castigo, na hora do juízo de Deus. Pessoas boas morrem, pessoas que servem a Deus morrem. Então toda árvore verde, toda árvore seca, não se apagará a chama flamejante, antes com ela se queimarão todos os rostos, desde o sul até o norte, desde Judá a Samaria. E verá toda a carne que eu, o Senhor, o acendi, não se apagará. Então todas as pessoas olharão aquela devastação e ficará claro que foi Deus que fez aquilo ali, que Deus fez aquilo ali para punir o pecado, que Deus fez aquilo ali com o seu próprio povo que ele tirou do Egito, que ele fez promessa, mas que cometeu pecado e recebeu o castigo. Deus, ao fazer isso, ele está mostrando para as outras nações pagãs que ele não tolera o pecado de jeito nenhum, nem na vida deles, nem da vida do seu povo. Glória ao nome do Senhor, que ele não é conivente com o pecado de ninguém, seja ele crente, seja ele descrente. Glória ao nome do Senhor. Então disse eu: Senhor Jeová, eles dizem de mim, não é esse um dizedor de parábola? Ezequiel está dizendo: Senhor, eles zombam de mim quando eu prego. Eles falam que eu sou um contador de parábola, um dizedor de parábola. E que quando eu prego em parábola, fica mais difícil deles entenderem até. Eles falam, Senhor, que eu não sou um bom pregador, que eu não sei pregar, que eu só prego cajado, só prego castigo, Senhor. E eu ainda venho como dizedor de palavra. Eu não sou um bom pregador para eles, Senhor. Mas não adianta, mano. Ele era totalmente desaprovado por Israel, por Jerusalém. Mas ele era aprovadíssimo pelo Deus Todo-Poderoso. Isso é que é o mais importante. Não importa se as pessoas gostam de você ou deixam de gostar de você. O que importa é você fazer a vontade de Deus. O que importa é a verdade, isso é que importa. Amado? Quer ouça, quer deixe de ouvir, o que importa é ouvir a verdade. Glória ao nome do Senhor. Então esta é a palavra do Senhor, capítulo longo, mas resumido, porque o versículo tem condição de fazer aqui.
Vamos levar dias aqui para versículo por versículo. Então, terça-feira que vem, se Deus quiser, nós estaremos estudando o capítulo 21, que vai falar sobre a espada cortante de Deus, a espada que corta. Né? Bendito seja o nome do Senhor. Mas isso aqui, evidentemente, nós vamos deixar para terça-feira, os irmãos vão ler, né? Assim como eu também vou ler, estudar. Os irmãos leem em casa, para aprender de forma mais rápida, né? Em nome de Jesus. Vamos orar, vamos estar agradecendo ao Senhor Jesus por esse estudo e pelo dia de hoje. Oremos, ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Mais uma vez, meu Pai, temos a satisfação, Senhor, de estar aqui, meu Pai, aprendendo, meu Deus, a Tua palavra. Senhor, meu Pai, que tem nos dado inspiração para expor, meu Pai querido, Deus amado, a verdade, Senhor, aos ouvidos do Teu povo. Mas que essas palavras, meu Deus, não venham ficar apenas, meu Deus, no ouvir, porque não teria resultado nenhum, meu Pai. Mas que esta palavra, meu Deus, ela venha descer aos corações e ser escondida lá, Senhor, para não pecar contra o Senhor. Que esta palavra, ao cair lá no coração, Senhor Jesus Cristo, ela venha produzir frutos pacíficos, moderados, sendo exercitados, meu Deus, pela Tua santa e gloriosa palavra. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, diz a Tua palavra, meu Deus, que ela é como espada de dois gumes, espada que corta, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, e que a Tua palavra, ela venha nos purificar, meu Pai. Ela venha nos santificar diante da Tua presença, Senhor Jesus. De tal forma, meu Deus, que as pessoas venham olhar para nós e ao ver, Senhor, o nosso bom comportamento, a nossa ética cristã, Senhor, e eles venham se arrepender. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a Tua palavra venha a ser honrada, que o Teu nome, meu Deus, venha a ser glorificado. E aqueles, Senhor, que não têm tido força para estudar a Tua palavra, para estar, meu Deus, na Tua casa, que o Senhor venha visitar nesse momento e revesti-los de força, de poder, Senhor, e capacitação, meu Deus, para poder ler, estudar a Tua palavra e ouvir a Tua palavra, Senhor, na congregação. Para a honra e glória de Jesus Cristo, nós Te pedimos, Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus.